Nesse momento, nós iremos chamar aqui, por gentileza, que é a hora do Rafael Zanão Soares. Rafael já está aí, já, em prontidão. Rafael é diretor de produção de conteúdo da IEB e vai ministrar a apresentação sobre produção chinesa, novos registros e gargalos logísticos no mercado de defensivos. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Em nome da Coplacana, nós te agradecemos e agradecemos a IEB por estar aqui com a gente. Tá? Fique à vontade para fazer sua apresentação. Alô? Opa, agora sim. Bom, obrigado, então, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, em mais esse ciclo de seminários. E é muito importante, acho que a gente trazer um pouco também de informação de mercado, de defensivos, como foi falado aqui na apresentação anterior, do seminário anterior, como a questão de compra, né, como a questão aí de disponibilidade de produto deve pegar bastante agora nesse segundo semestre. Então, sou o Rafael, diretor de conteúdo da IEB. A IEB é uma empresa aqui vizinha, em Rio Claro, e a gente faz todo o monitoramento de mercado de defensivos para dar suporte à equipe de suprimentos da Coplacana. Né? Então, quero agradecer também ao César, à Luciana, que nos convidaram aí para participar desse ciclo de apresentações. Então, vou falar um pouco sobre esses 3 temas muito importantes que vai acontecer agora nesse segundo semestre, que é a produção chinesa. Então, como é que essa produção está acontecendo lá no mercado, maior fornecedor de produtos aqui no Brasil, como os novos registros de defensivos vão impactar também com essa nova PL dos defensivos que lançou no final do ano passado, e como esses gargalos logísticos que estão impactando não só em defensivos, mas também em outros materiais provindos da China, vão impactar no preço de vocês agora, daqui em diante. E para começar a falar de defensivos, é bom colocar todo mundo na mesma página, o porquê que todos esses itens acabam impactando no mercado dos agroquímicos. Tá? O primeiro ponto é que a cadeia produtiva dos defensivos ela é muito longa. Né? Então, ela começa lá no petróleo e gás. Né? Então, a gente vai ter que monitorar como o preço do Brent, como o preço do WTI, como o preço no petróleo russo pode impactar de alguma maneira na cadeia produtiva dos defensivos, né? E como isso vai demonstrar, né, a precificação aqui no Brasil em cerca de 8 a 12 meses para frente. Então, todo produto, todo defensivo, ele começa a partir de uma cadeia de petróleo e gás. Depois, o produto, né, os defensivos, hoje no Brasil nós importamos quase 90% do que nós consumimos. Então, toda a produção, basicamente, dos defensivos está localizada numa indústria química internacional, e a gente vai ver mais precisamente em que local do mundo é produzido esses produtos. Então, o acompanhamento da indústria na China e na Europa é muito importante para entender como é que está a disponibilidade de produto e, principalmente, né, qual é a competição dela com outros segmentos. Porque, como ela é uma cadeia química, ela compete com o mercado têxtil, com o mercado de cosméticos, com o mercado de medicamentos. Né? Então, às vezes, um produto, né, um glifosato, que é a base de glicina, ele pode ter algum problema internacional no preço, porque o mercado de medicamentos está utilizando mais a glicina do que os defensivos. E também, qual é a localização, como eu comentei. Né? Os genéricos, quando a gente fala dos produtos aí de queda de patente, né, quando tem uma competitividade alta, a maioria da produção ela se dá na Ásia, né, mais propriamente dito na China e também na Índia. Os produtos patenteados, os produtos exclusivos, que tem um fornecedor apenas, ele é produzido ali nos Estados Unidos e na União Europeia. Né? Então, toda vez que a gente for identificar qual é o comportamento de mercado de um genérico, a gente tem que olhar como é que está a situação na China, e quando a gente vai olhar a produção de um produto exclusivo, patenteado, a gente tem que ver como é que está a situação de produção nos Estados Unidos e na Europa. E no mercado nacional, é onde tem nós temos a formulação dos produtos, né? A gente importa o produto técnico, a gente formula aqui. A logística para importação, então por isso que é importante a gente identificar esse ponto, e os registros de produtos. Tá? Então, esse primeiro slide é para trazer todo mundo, né, o porquê que a gente identifica, né, a gente vai falar desses 3 temas. No Brasil, né, esse daqui é o cenário de como é
o market share de importação dos defensivos entre 2022 e 2023. Claramente, a China, em volume, tem uma participação bem significativa no nosso meio aqui de compra. Tá? Então, em 2022, nós tivemos aí 43% do volume vindo da China, enquanto que em 2023, em 23, 58%. Isso aqui é volume, pessoal. Então, quando a gente fala dos genéricos, são produtos de alta dosagem, então um volume muito alto. Né? Então, a gente vê a China, por isso que ele tem uma participação muito grande, e a gente vê aqui dentro um glifosato, uma atrazina, né? Um acefato, um glufosinato, um diquat, né? Produtos que vêm um volume bem grande lá do mercado chinês. O ponto também de atenção aqui é a Índia. Né? A Índia saltou da 4ª posição, que ela estava em 2022, para a 2ª posição em 23, com 16% já do volume importado. E por que a Índia está se tornando aí tão significativa na importação nossa aqui do Brasil? Porque ela vem investindo fortemente no mercado químico. Né? A China ultrapassou a Índia, né, ultrapassou a China em número de população, né, a população indiana já é superior à da China, e ele tem toda aí uma segurança alimentar para cuidar. Né? Então, a China vem investindo fortemente em ureia e também em defensivos. Então, essa é a necessidade, né, de eles produzirem mais, faz com que eles sejam grandes exportadores, e a gente acaba importando mais também. E o outro ponto, né, Estados Unidos e Europa, que caíram aí a sua participação, mas olhem só, em volume eles têm um volume baixo, né? Porque são produtos que no campo é aplicado com uma dosagem mais baixa, mas ele tem um custo, né? Ele tem um valor agregado mais alto também. Tá? Então, essa aqui é a diferença do mercado europeu e americano. Né? Ele tem um volume reduzido, né, de importação, mas ele tem um valor agregado alto na hora aí de olhar o custo, né, que vem trazendo. E como é que está, então, propriamente dito, a produção chinesa de defensivos? Vocês podem ver que eles bateram o máximo de produção lá entre 2015 e 2016. Né? Já vinha numa escalada significativa ali a produção de defensivos na China, porque a maioria das plantas, tanto aqui do Brasil quanto da Europa, né, acabaram migrando e eles começaram a ter as ZEs deles, né, que é a zona econômica, né, de produção de uma quantidade absurda. Só que chegou lá em 2015 e 2016, começou o 13º plano quinquenal. Tá? Então, os planos da China eles ocorrem a cada 5 anos. Né? Então, a cada 5 anos, o governo chinês, né, eles delimitam uma meta, né, de um objetivo que todo o país vai seguir nos próximos 5 anos, e naquela ocasião era o fechamento de fábricas para aumentar a sustentabilidade, melhorar os processos produtivos e diminuir principalmente os impactos ambientais que estavam acontecendo no país. E aí, como vocês podem observar, teve uma queda significativa na produção de defensivos, e vocês devem ter sentido, né, com aumentos de preço naquela ocasião, de falta de produto, né. Em um momento faltava tebutirol, no outro momento faltava fipronil, era glifosato, porque as indústrias acabavam entrando, né, o governo, né, fazia as auditorias e acabavam diminuindo a produção. Como é que está agora? Né? Quando a gente olha a produção, em 2023, ela voltou a subir, né? Porque eles já estabilizaram a produção de agroquímicos lá, e eles começaram agora o 14º plano quinquenal. Né? E esse 14º plano quinquenal é investir em tecnologias. Né? Então, hoje a China vem investindo muito mais em moléculas recém-quedas de patente, né? Uma molécula que tem um valor agregado maior do que investir em um glifosato, um 2,4-D, né? Uma atrazina. Hoje os investimentos estão acontecendo muito mais em moléculas que ainda possuem valor agregado alto. E eles também vêm investindo na expansão geográfica. Né? Então, a China ela para de só vender, né, o defensivo para o mercado internacional, como as próprias fabricantes chinesas vão até o país consumidor e entram com sua própria marca, com a sua própria equipe. Né? Então, isso que está acontecendo nas últimas 2 safras aqui no Brasil de forma mais forte, né, de algumas produtoras chinesas vindo, né, para cá, trazendo o produto, já era previsto desde lá de 2021 para eles realmente tomarem essas decisões. E agora, em 2024 e 2025, eles devem delimitar o próximo plano quinquenal, né, o próximo plano de 5 anos, de como vai ser aí a diretriz, tanto de produção e estratégia que essas fabricantes de defensivos e também o governo como um todo. E
E aí, quando a gente faz um comparativo de 2022 com 2023, nós tivemos aí um aumento de 3,5% na produção, e agora em 2024 a produção está cada vez mais acelerada. Então, mesmo com uma demanda internacional reduzida, pessoal, quando a gente olha aqui o Brasil, né, que está demorando um pouco para entrar no mercado, né, na verdade demorando um pouquinho mais do que o previsto, até mesmo pelos chineses, né, então a demanda aqui está fraca, nos Estados Unidos abaixo do esperado também, em outras regiões com uma demanda mais enfraquecida, o chinês não parou de produzir, né. Quando a gente pega esse gráfico dos últimos 4 meses, a produção continua acelerada. Por quê? Porque o governo ainda mantém os investimentos na indústria. Tá? Então, o governo hoje, né, deve investir mais de R$ 1 trilhão, 140 bilhões de dólares, não só no mercado de defensivos, claramente, né, ele deve investir no mercado de construção civil, de infraestrutura, que é o que puxa, né, o PIB chinês, mas uma parcela continua indo também para a produção de químicos em geral. Tá? Então, a indústria, né, deve continuar produzindo porque a China precisa continuar crescendo na mesma velocidade que ele vinha crescendo há anos atrás, né? Continuar crescendo ali na casa dos 4 a 5%. E eu trago aqui também a localização de curiosidade, né, como a maioria das produtoras de defensivos elas ficam aqui no litoral. E aí a gente precisa olhar também as questões logísticas, né, que isso vai impactar, porque um dos principais portos de saída de defensivos da China é aqui por Xangai. E a gente vai ver mais para frente o quanto subiu o frete, né, o índice de frete de Xangai para o mundo. Tá? Então, de maneira geral, a produção chinesa hoje não é problema. Aquele problema que a gente teve lá em 2016, 2017, isso não é um problema agora. Eles continuam produzindo e, principalmente, com um custo mais reduzido. Tá? Hoje, a matriz energética chinesa ela ainda é baseada no carvão, mesmo eles estão migrando para gás natural. Quando a gente olha aqui o carvão Ásia, ele bateu a sua máxima lá em 22, e em 23 caiu, e agora em 24 continua cedendo o custo do carvão utilizado para energia, né, a produção de produtos. O gás natural, que impacta mais fortemente lá na Europa, já deu uma reduzida significativa desde o ápice que a gente teve lá em 22, mas ele continua pelo menos 3 vezes mais alto do que foi antes da guerra da Ucrânia. Né? Então, hoje as fabricantes europeias ainda estão com um custo mais elevado e, por isso, elas têm migrado as suas fábricas para a China também, para fugir desse custo energético ainda elevado e também por conta das taxas de juros na Europa, né, que está elevada, assim como basicamente em todos os outros países do mundo. E o petróleo, tá, pessoal? Por que eu trouxe o petróleo da Rússia, né? Eu não trouxe aqui o Brent nem o WTI. Porque a China ela é fornecida, né? O grande fornecimento de petróleo dela se dá pela Rússia e se dá pelo Irã. Né? Se a gente olhar hoje quanto que está o preço do petróleo, ele está batendo $85. Os Urais ele não chega nem a 75, 76. Então o petróleo russo ele é mais competitivo do que os outros produtos do Ocidente, né? Tanto o Brent quanto o WTI. Então, quando a gente vê tanto, né, o gás natural quanto o carvão e quanto os Urais, a China continua também com um custo mais competitivo. Né? Então, somado, né, investimentos do mercado, né, investimentos do governo, custos mais reduzidos, né, e uma necessidade de exportar, a gente hoje não vê um problema na produção chinesa. Onde que está o problema? Na logística, que é o segundo tema então que a gente vai discutir com vocês. O primeiro deles é o cenário né, do Mar Vermelho, com a guerra entre Israel e o Hamas, ali na Palestina. Os Houthis continuam bombardeando, né? Os Houthis continuam bombardeando navios, atacando navios ali no Mar Vermelho e na região do Canal do Suez. Então, um navio que saía, né, da China e ultrapassava aqui o Canal de Suez para atender o mercado europeu e demorava 35 dias para fazer essa rota, hoje ele demora 50 dias para acontecer, porque ele tem que passar aqui por baixo do Cabo da Boa Esperança e atender aqui a Europa, principalmente por esse outro canal que tem aqui entre a África do Norte e a Europa. Tá? Então, o que aconteceu com isso? Nós tivemos aí um desequilíbrio entre oferta e demanda de container. Né? Então, enquanto um container chinês
ia em 35 dias e voltava, agora ele está demorando quase 30 dias a mais. Então, ele vai precisar utilizar outros containers de outras rotas para fazer a mesma rota. Então, é algo que aconteceu lá durante a pandemia, né, que um container saía da China, vinha até os Estados Unidos, mas os Estados Unidos estava parado, não tinha o que fornecer e o container ficava parado lá, e aí a China não tinha container para fazer essa movimentação. Então, esse é um dos motivos, esse desequilíbrio, né, entre a disponibilidade de container lá na China com os outros países faz com que o preço e a disponibilidade de navios e container diminua, né, e o preço aumente. Outro ponto que aí impacta mais fortemente aqui no Brasil é as exportações de carros, né, aqui para o Brasil. Então, só agora no mês de maio, a BYD trouxe mais de 3.500 carros. Tá? A notícia são 3.500 carros, a gente viu entrando 5.380 carros só agora em maio. E a intenção da BYD é trazer 100 mil carros até julho aqui para o Brasil. Por que isso? Por conta dos aumentos de custos, né, os aumentos dos impostos de importação. Não só aqui no mercado nacional, né, o Brasil aumentou, vai aumentar em julho, os impostos de importação dos elétricos de 10 para 18, os híbridos de 12 para 20, mas os Estados Unidos aumentou em 100% a taxa de importação de carro elétrico chinês e a Europa também deve colocar uma tarifa de 38% a mais na importação de carros elétricos chineses. Então, nesse período, a China falou assim, vou antecipar as vendas para que eu não pegue esse aumento de taxa de importação. Então, tanto que a produção de baterias na China que vinha numa redução, porque hoje o mercado chinês em si está sobrecarregado de carros elétricos, né? Ele está com uma quantidade razoável já, o mercado não está absorvendo tanto já carro elétrico, ele começou a exportar e a produção de baterias voltou a subir drasticamente. Então, os containers que saem da China para vir para cá trazendo defensivos ou qualquer outros equipamentos, né, outros produtos, estão competindo com carros elétricos e os próprios equipamentos desses carros elétricos. Tanto que, se a gente olhar os portos, tanto da Austrália quanto da Europa, a gente vê uma quantidade absurda de carro elétrico que está parado lá. Né? Então, além, né, deles colocarem, né, levarem muitos containers para lá, os próprios portos estão ficando sobrecarregados de carros. E aqui uma curva, né, o índice de frete container China e o índice container Xangai. Né, então, olha lá, durante a pandemia, né, bateu um valor absurdo. Né, e agora, no mês de janeiro, de novembro a janeiro, tivemos o pequeno pico, o primeiro pico, né, por conta aí da questão de Israel. E agora a gente teve do Mar Vermelho, né, e agora entre março e maio, mais um pico. Então, de outubro 23 até junho desse ano, nós tivemos um aumento aí de quase 3 vezes no frete internacional, quando a gente trata de Xangai aqui para o Brasil. Quando a gente pega a média de portos da China, o aumento é menos significativo, mas mesmo assim é um aumento considerável aí quando a gente trata como um todo. E quais outros fatores devem impactar na logística internacional, não só para defensivos, né? Alguns outros fatores aqui. As condições climáticas, tá? Então, o Canal do Panamá ainda não está na sua totalidade de usabilidade. Para quem não sabe, o Canal do Panamá teve uma seca muito grande, então os navios não conseguiam passar de um lado para outro do canal. Então, nós tivemos ali um rompimento, né, de uso do canal. A forte exportação chinesa, como eu comentei, a antecipação da demanda por produtos pela Europa. Então, a Europa prevendo que vai demorar cada vez mais de produtos chineses saindo da China e indo para a Europa, ele está antecipando. Então, a demanda por containers Europa-China vem aumentando também. Aumento dos atrasos de atracação de navios em portos importantes, como Singapura, Xangai, África do Norte e portos europeus. Para vocês terem uma ideia, um navio em Singapura chegava e em meio-dia ele já atracava. Agora ele está esperando 7 dias para poder atracar. Então, só esse atraso já, de novo, né, deixa desbalanceado a oferta e demanda de containers a nível mundial. Algumas greves que estão sendo previstas nos portos da França, dos Estados Unidos e do México. Né, são greves trabalhistas que estão sendo previstas lá e podem impactar. E também a demanda no segundo semestre das festividades, né, de Natal e Ano Novo. Então, sazonalmente, a partir ali de agosto e setembro, a demanda por container internacional aumenta, principalmente na China, por causa disso. Tá? Então, o cenário ele não é muito
promissor em termos de redução de preço do container por enquanto. Nós temos ainda alguns fatores aí, além do BYD, que deve manter o preço navio China-Brasil ainda em patamares mais altos. E aí o terceiro fator, terceiro tema, e aí eu vou falar rapidamente, né, os 3 órgãos que hoje fazem o registro de produtos aqui no Brasil. Então, qualquer registro tem que passar pelo Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA, sendo que o Ministério da Agricultura centraliza esse registro depois para a liberação. O que tem que chamar atenção é a PL dos defensivos que saiu em dezembro do ano passado. Tá? Então, essa PL tinha até mesmo alguns vetos que foram derrubados há algumas semanas atrás, mas isso aumenta a agilidade do processo para que, no máximo, em 2 anos saia esse produto, saia o registro. Isso vai ser uma realidade? Vamos ver, né? Dificilmente, porque hoje o Ministério da Agricultura, né, a Anvisa, o IBAMA, não tem uma quantidade suficiente de pessoas que vão conseguir atuar e fazer o registro em 2 anos para principalmente produtos novos. Produtos com formulação idêntica, né, eles têm 60 dias para liberar. O grande ponto de atenção aqui, né, é que nós devemos ter o aumento nos custos para o registro também, porque agora a papelada tem que vir mais completa do que era antigamente. Então, isso pode aumentar ainda mais o registro de defensivos, que já é caro. Tá? E o aumento de competição do mercado em níveis de quantidade de produtos homologados mesmo. Tanto produtos novos, né, aqueles produtos patenteados que devem ter uma quantidade maior que vai ser liberado daqui para frente, e até mesmo produtos de novos fornecedores. Tá? Então, a ideia aqui é realmente homologar produtos e ficar atento na qualidade, né, disponibilidade e também a toda a logística, como a gente viu anteriormente. Então, provavelmente, né, esse registro que bateu o seu máximo, né, de 652 registros em 2022, teve uma queda agora em 453 em 2023, ele volte a subir daqui para frente, né, e aí é um aumento de competitividade no mercado. E aí, para finalizar, pessoal, eu trouxe um último slide para falar quais são os desafios e o grande ponto de atenção para o segundo semestre. Tá? O preço dos defensivos realmente vem caindo desde 2022, quando ele atingiu o seu ápice lá, com os problemas energéticos na China, né, alguns problemas de disponibilidade, né, e o preço, né, eu trouxe 2 herbicidas aqui caindo fortemente. Também a competitividade, né, com os novos fornecedores que entraram com algumas moléculas. Então, isso fez com que os preços estivessem, né, tirando, né, os impactos do câmbio em patamares bem reduzidos. Mas o grande ponto de atenção é justamente a demanda, né, que, como a gente foi falado aqui no seminário anterior, né, que como o pessoal, né, os produtores estão segurando justamente para ter esse melhor momento, mas o que chama atenção é os atrasos nas entregas. Tá? Então, grãos, né, segurou bastante para fazer as compras, isso está segurando muito a chegada de produtos aqui dentro. Os formuladores nacionais, né, as distribuidoras, estão com receio de ficar estocados, como aconteceu no ano passado e no ano retrasado. Né? Nós tivemos estoques bem altos em toda a cadeia de suprimento. Então, hoje a gente já está com um estoque menor aqui no mercado nacional, mas esse que acende o alerta maior ainda. Né? Nós não temos produtos em quantidade significativa aqui dentro para atender todo o mercado, e as importações também estão acontecendo conforme a demanda. E como a demanda está desacelerada, a gente pode ter esses atrasos de entregas e até mesmo algum risco de disponibilidade de algumas moléculas. Tá? Então, nós devemos ter, sim, aumentos de custo de alguns defensivos, né, nos próximos meses, justamente por conta desses 2 cenários. A logística, né, que deve impactar no valor de chegada aqui no mercado nacional, e também a disponibilidade, né, a entrada de todo mundo e podendo gerar gargalo logístico na chegada de produtos na ponta. Ok? Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês, sobre esses 3 pontos bem relevantes sobre a situação atual de defensivos. Agradeço aí a atenção de todos, né, sobre essa apresentação. E caso tenha algumas dúvidas, né, depois da nossa mesa redonda, eu estou à disposição para conversar com vocês. Muito bem, agradecemos a apresentação do Rafael Soares. Mais uma vez, muito obrigado em nome da Coplacana. Agradecemos a você, a IEB, pela contribuição.
E nesse momento nós vamos ter mais uma rodada de debates, tá? Dessa vez com a mediação do nosso colega gerente de suprimentos da Coplacana, o César Benato. César, por gentileza. E a participação também das empresas Superbac, Singenta, UPL, Nortox e Ouro Fino. Então peço aos colegas das empresas que, por gentileza, se dirijam aqui até as cadeiras, né? E vou passar aqui já, só peço cuidado aqui na hora de subir, passar aqui, por favor. E passo então a palavra para o César Benato, que é o gerente de suprimentos da Coplacana, para que dê início nessa rodada de conversa. César, por gentileza. Pessoal, boa tarde. Acho que o recado está dado, né, Rafa? Nós estamos vendo uma China produzindo, de um lado, mas do outro nós estamos vendo essa ruptura no fornecimento, com aumento de logística. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? O produto caro é o produto que a gente não tem para usar a hora que precisa, né, Chico? Então nós vamos começar aqui as perguntas agora, e acho que a primeira vai para a Superbac com o Fernando Barros. Fernando, fique à vontade se você quiser se apresentar, tá? Pessoal, boa tarde. Agradeço aqui a oportunidade. Rafael, novamente, parabéns pela apresentação, pela explanação, pelos conhecimentos, tá? Sou gerente de desenvolvimento da Superbac e, como nós somos uma empresa de biotecnologia, a minha pergunta para você está muito relacionada a isso, né? Como é que está a adesão da produção, da utilização de produtos biológicos pela China? Ou a entrada deles aqui dentro? Como é que está esse processo dessa tecnologia? E em relação à qualidade, qual que é a expectativa que podemos ter de qualidade desses produtos? Legal, Fernando, muito boa pergunta. Tá? E isso é interessante, né? Em março, nós estivemos lá na China para participar de um evento, né, de defensivos, e a gente teve a oportunidade até de conhecer algumas empresas de biológicos, né? Só que quando a gente identifica, né, a quantidade de fornecedores, de empresas, de produtos químicos em relação aos biológicos, a quantidade ainda é bem mínima, né? A China parece que ela não ainda criou um desempenho grande, né, uma vontade de investir na indústria de biológicos, né? São poucas as empresas que a gente identificou lá, né, nas nossas pesquisas e visitas, de empresas que possuem principalmente a produção de bactérias, de fungos, né, de um bacilo, né? Hoje, a grande produção da China de produtos biológicos estão atreladas a produtos que são produzidos a partir de um bacilos, né? Então, ele olha ali um inoculante, né, um metabólito. Então, esse nível a segunda fase, né, dos biológicos, ali a gente até consegue identificar na China uma produção um pouco mais alta do que o próprio biológico. Mas quando a gente fala mesmo em investimento, né, de produtos na produção de biológicos, como a gente vê aqui no Brasil, ainda ela está bem desacelerada. O que a gente tem visto, na verdade, é até mesmo a Índia, como eu comentei aqui, com investimentos um pouco mais avançados na produção de biológicos, né? Quando a gente foi visitar lá algumas fabricantes, nós vimos eles muito mais estruturados, com um comportamento mais próximo do que a gente tem aqui. E talvez a gente tenha que ver que, você falou em relação à qualidade, né? O produto biológico ele tem que estar muito atrelado ao bioma, né? A questão do solo, né? E o que é esperado na região e qual que vai ser o comportamento da cultura. Quando a gente vai lá na China, a cultura que eles utilizam não é muito próxima da nossa, né? Então, eu não vou encontrar um biológico direcionado à cana, um biológico direcionado à soja. A gente vê um biológico direcionado a arroz, um biológico direcionado a outros tipos de culturas que a gente não tem em grande escala aqui no mercado nacional. Então, até mesmo se o chinês vier para cá, ele vai ter que romper com essa barreira também do bioma e a cultura que eles estão se aproximando, que eles estão produzindo lá, para ver se ela se identifica aqui. E talvez aí que a Índia possa estar mais próxima disso, porque a cultura da Índia, né, produzindo um pouco mais de cana, ele possa ter um produto mais próximo do que a gente tem aqui no Brasil. Tá certo, obrigado pela informação. Então, a Índia provavelmente pode ser um grande gargalo, um grande entrante aqui no mercado para estar atuando, né? Então, legal, obrigado. Exato.
Próxima pergunta para o André Trama. À vontade, André. Tarde. Alô, boa tarde, pessoal. Meu nome é André Trama, eu trabalho na Syngenta há aproximadamente 12 anos, sou líder de logística internacional. Já trabalhei também com logística de commodities, exportação, etc. E minha pergunta aí para o Rafael vai ser direcionada aos fatores que ele comentou sobre os impactos que estamos tendo na cadeia logística. Então, o Rafael, desses fatores que a gente viu como o Mar Vermelho, que está tendo essa disrupção da exportação de carros elétricos, esse tipo de coisa, qual desses fatores você acredita que pode ser resolvido no curto, médio prazo e que pode trazer uma melhora aí nessa situação dos fretes internacionais, que você acredita? Perfeito. No curto, médio prazo, né, eu digo curto, nos próximos 3 a 4 meses, é mais realmente as exportações chinesas vindo para cá. Porque houve uma antecipação realmente nas exportações, né, de produtos, principalmente os carros elétricos, para cá, e isso engargalou muito a chegada, né, a disponibilidade de containers para o Brasil. Com essa redução, né, das exportações, né, depois que passado esse ponto, né, até mesmo da tributação, nós entendemos que vai continuar a trazer produtos para cá, mas eles mesmos já estão se preparando, né? A própria BYD já tem um navio próprio para isso, né? Então a cadência de chegada aqui no Brasil vai ser um pouco menor. Então esse impacto que a gente está sentindo isso hoje, né, são 100 mil carros que eles estão tentando trazer para cá, a mais os equipamentos, né? Então isso pode diminuir um pouco mais o gargalo, né, de disponibilidade, mas isso é só um fator, como eu coloquei lá, né? Ele pode fazer a curva parar de subir, né, e começar a reduzir o preço do frete internacional. Mas, por exemplo, né, a gente foi identificar o preço de um frete China-Brasil para o embarque em agosto, já está em torno de 12 mil dólares ainda, né? Ou seja, o que era 2, 3 mil dólares há pouco tempo atrás, já está batendo os 12 mil para embarque em agosto. Então, para embarque em agosto, o produto vai chegar aqui, provavelmente, lá em outubro, né? Então, para produtos vendidos, né, e chegando aqui no Brasil no final do ano, ainda vai sentir esse impacto do preço elevado. Então, provavelmente, nos defensivos, nós vamos ter um respiro, né, no preço final de melhoria no preço do frete, mas realmente no começo do ano que vem. Acho que está bastante em linha com o que a gente vem trabalhando também. A gente vem recebendo algumas cotações aí, cerca de 10, 12 mil dólares, um frete mesmo nível da pandemia, né? Por incrível que pareça, apesar de não ser uma disrupção aparentemente tão grande. E agora a gente espera também, com essa demanda crescente, igual você comentou, festas de final de ano, Halloween, Natal, nos Estados Unidos, esse tipo de coisa aumentando a demanda, a expectativa é que realmente se mantenha e a gente vai demorar um pouco para estabilizar. Vamos acompanhar. Exato. E é duro, né, porque a gente sofreu muito durante a pandemia, né, de aumentos de preços, e parece que não foi tomada assim uma decisão de ou até mesmo melhorar, né, a quantidade de navios, né, como fica muito na mão de vários armadores, né, várias companhias, parece que não tem uma organização entre eles para acontecer a mesma coisa, né? É um desbalanceio de oferta e demanda, né? Um navio que, né, o que é para ser um reloginho, né, igual uma indústria automobilística, né, que é para ser um reloginho, quando sai alguma coisa fora do cronograma ali, aí causa esses atrasos e o custo vem em cima, né? Perfeito, Rafa. Agora eu acho que é com você, Ellery, Roger Goldman. Fique à vontade. Bom, primeiro, boa tarde aí a todos. Eu sou o Roger, eu fico responsável por Strategic Sourcing na UPL, que é a estratégia de suprimentos, pela parte de qualidade e HS aqui do Brasil. A minha contribuição, e a gente ia falar sobre essa parte do tempo, mas eu queria também falar um pouquinho dos impostos de importação. A gente está vendo uma reação brasileira mudando alguns impostos de importação para algumas coisas, alguns países do mundo criando algumas defesas tarifárias. E como você enxerga isso para o mercado de defensivos a médio prazo, né? Isso tem um tempo para ser. Acho que essa é a pergunta. Sim, não, é um ponto muito importante, né? Porque, por exemplo, né, o exemplo mais claro que está acontecendo hoje é nos Estados Unidos, né? Que está colocando regras e impostos e antidumping em vários produtos chineses, né? Um deles é, por exemplo, o 24D. Né? O 24D provavelmente vai ter uma demanda muito forte no mercado americano para o ano que vem. E um fornecedor lá nos Estados Unidos está, né, solicitando junto ao governo americano para colocar impostos para que não haja uma inundação de produtos chineses no mercado americano.
Aqui no Brasil, a gente pode ter esse cenário parecido justamente por conta do que a gente está vendo do déficit fiscal que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, de alguma forma, o Brasil vai ter que abater, né, esse déficit que a gente tem nas contas públicas, e a gente já fez isso de alguma forma, né? Por exemplo, na exportação de petróleo, né? A gente aumentou as tarifas de exportação de petróleo. Durante a pandemia, nos aumentos do preço do glifosato, a gente foi lá e reduziu. Então, provavelmente o governo, né, vai colocar algum tipo de tarifa. A gente só espera que não seja algo muito crítico, porque, como a gente viu, 90% das importações do nosso consumo vem do mercado internacional, né? E qualquer imposto que seja colocado vai impactar no preço final, né? E quando a gente olha alguns defensivos, o imposto de importação ele já é elevado, né? Quando a gente pega alguns genéricos aí, o custo de importação, quando a gente soma, né, imposto de importação, PIS e COFINS, ele chega ali quase a 30%. Então, isso diminui muito a rentabilidade, a competitividade das empresas aqui no Brasil. Então, se aumentar cada vez mais isso por conta de uma necessidade interna e não para fechar o mercado para a China, vai ser um pouco complicado, mas eu não tiro essa necessidade, visto que já em alguns países estão acontecendo. Obrigado, né? Acho que aí tem esse risco, e a gente soma isso com o risco das continuidades das guerras, das continuidades dos eixos, se juntando numa questão de mais amizade entre alguns países para poder criar essas tarifas. Eu acho que a gente entra numa situação de risco onde a gente vai ter que tentar diluir esse risco, né? Exato, né? Acho que o mundo está bem bipolarizado hoje, né? A gente vê o Ocidente, o Oriente e o Brasil ainda não se posicionando muito bem em tudo isso, né? Se a gente está com a China, se a gente está com os Estados Unidos, né? Se a gente vai beneficiar um fornecedor ou outro. Então, a gente tem que começar a se posicionar também para futuramente a gente não ficar em cima do muro e ter impactos maiores, né? Bom ponto. Pessoal, obrigado. Agora a pergunta é do Marcos Bocalon. Marcos, à vontade. Boa tarde a todos, né? Me chamo Marcos, sou representante da Nortox pela região aqui, faço a parte de cana. E boa tarde, Rafael. Tem uma dúvida aqui. Os últimos dias a gente vem acompanhando essa alta do frete marítimo aí. E eu queria saber, com o resultado dessas flutuações de frete, é possível que o mercado nacional tenha uma tendência de aumento de preços de defensivos? Sim, Marcos, eu acho que vai ter um aumento e já deve estar tendo, né? Porque quando a gente pega os preços dos fretes que estão chegando aqui no Brasil já em abril e maio, a gente já está sentindo esses aumentos de preço. Não tão significativos como os que vão chegar agora aqui em junho e julho no preço final, mas sim, né? Se a gente é uma conta para se fazer, né, o custo do container, o quanto cabe de produto lá dentro, mas principalmente é a disponibilidade, né, porque a nossa preocupação não é só o valor final do container que está acontecendo, né, a precificação também de não ter produto, né, porque os atrasos vão acontecer na saída, é muito algo do que aconteceu mesmo lá em 2015 e 2016, né? Tinha até fornecedor na época que falou assim, olha, estão leiloando o produto no porto, né? Porque não tem produto, estou leiloando, quem pagar mais leva, né? Então, não que isso esteja acontecendo agora, mas os bookings, né, de navios estão cada vez mais difíceis. Empresas que têm uma cadência, né, de exportação aqui para o Brasil talvez esteja sofrendo menos, mas essas empresas novas, né, que estão fazendo um booking não tão cadenciado como tinha antes, provavelmente eles estão sofrendo mais, né? Quando a gente pega até mesmo os preços de frete que chegam aqui de uma empresa que traz produto todo mês e uma empresa que traz não, né, sazonalmente, é quase 3 vezes mais alto. Por quê? Porque ele não soube e às vezes ele não tem uma boa competitividade no frete. Então hoje as empresas lá de fora não precisam ser competitivas não só no produto, mas agora no frete também. Por isso, saber o momento certo já, né, atuar, já adiantar a compra desses defensivos para não causar, já que a gente já sabe que vai ter esses atrasos lá na frente. Exatamente. E acho que até mesmo para todo mundo, né, um monitoramento, acho que nós tivemos uma apresentação de macroeconomia hoje de manhã aqui, né, a importância de
acompanhar a macroeconomia como um todo, porque isso vai impactar no frete que a gente não fazia a menor ideia que podia impactar no defensivo que chega no campo, né? Então, acompanhar esses conflitos, né, entre Rússia e Ucrânia, entre Israel e Hamas, poxa, como é que isso vai impactar para mim no campo? Vai impactar no fertilizante e na aveia lá na Ucrânia e na Rússia, mas às vezes o defensivo, né, a gente tem que ter esse monitoramento do de quais mercados são impactados com esses conflitos, para a gente tomar uma decisão mais antecipada ainda, né? Obrigado. Andréia, acho que agora é com você. Andréia Cristina Mujali, é isso? Fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Andréia Mujali, sou responsável pelas operações de supply chain na Ouro Fino. Rafael, parabéns pela apresentação. E a gente gostaria de saber a sua opinião. Na sua opinião, qual a tendência hoje para a descoberta de novas moléculas e ativos? Você vê uma estagnação nesse sentido? Sim, essa é uma outra muito boa pergunta, né? Porque as novas moléculas, elas são produzidas, elas são sintetizadas, como eu disse, lá na Europa e nos Estados Unidos. Então, hoje a gente vê esses dois países sofrendo por algumas questões mercadológicas, em termos de taxa de juros elevada, né? Então, o custo de investimento desses países deve ficar cada vez mais alto, né? Então, a gente vê uma taxa de juros americana em 5%, que não diminui já faz algum tempo. Na Europa, que tinha taxa de juros zerada também, agora em nível mais alto. Então, esse é um dos primeiros fatores, né? A gente vê os locais onde tem os investimentos dificultados. E até mesmo as indústrias que fazem esse tipo de investimento com resultados também negativos nesses últimos anos, né? Quando a gente vê ali o resultado das grandes ali da Europa, tanto faturamento quanto em lucro, por conta aí de impactos do gás natural, que subiu absurdamente em 22, né, que continua em alta ainda. Então, provavelmente, os investimentos realmente estão em níveis mais baixos e a gente vê o reflexo aqui no Brasil, né? Em números, a gente identificou que tem 27 novos produtos técnicos na fila de registro do MAPA, né? Então, quando a gente vê lá, né, os produtos técnicos novos no Brasil, tem 27 novos produtos na fila para serem liberados. Em 2023, nós tivemos, se não me engano, 11 novos produtos e em 2022, 8. Né? Então, assim, é um número muito menor do que a gente espera, lembrando que a gente teve lá em 2022 mais de 600 registros. Né? Então, de 600 registros, apenas 8 foram de novas moléculas. E a gente também sente no dia a dia, né, quando olhamos lá para 2016, 2017, quando o número de registros era só 100, se só saísse 10 novos produtos, era 1 para 100. Né? Era 10 para 100, 1 para 10. Agora, a quantidade de novos registros de moléculas já conhecidas é muito maior. Então, até mesmo a percepção, né, é diferente. E um outro ponto também é que os registros que estão saindo mais são de formulações. Né? Então, como até mesmo a rentabilidade aqui no Brasil não está tão boa, né, a gente está buscando registro de moléculas, né, de misturas com ingredientes simples. Né? Então, isso está ajudando o mercado, mas também mascara uma nova molécula. Né? Então, até mesmo as grandes colocam uma nova molécula em uma mistura com 2 moléculas já com queda de patente. Então, isso também tira a nossa percepção de que, nossa, tem uma molécula nova no mercado. E até mesmo aqui no Brasil, né, da questão do investimento, né, de novas moléculas pode dificultar na hora do custo mais alto. Mas, sim, a gente tem a percepção, né, de que devemos ter, pelo menos nos próximos 2 anos, uma diminuição no número de novas moléculas por conta da matriz, né, que deve investir menos nesse fator. Obrigada. A gente vê um movimento muito forte de misturas, né, misturas duplas, misturas triplas, mas com ingredientes já conhecidos. Né? A Ouro Fino tem tentado buscar no mercado asiático, inclusive com parcerias com multinacionais, moléculas diferenciadas para tentar trazer alguma solução diferente para o agricultor. Mas realmente é um caminho um pouco demorado, né? E é importante que você traz, né, a China trazendo moléculas diferenciadas, coisas que há 5, 6 anos atrás não era possível ver. Né? Então, é disso também, né? A migração até mesmo da Europa para a China em termos de moléculas capazes de ter uma performance boa no campo e sair um pouco da questão de toxicidade, né, que as moléculas mais antigas apresentam. Bacana, pessoal. Nós vamos para a segunda rodada agora. E eu volto à pergunta aí do Fernando Barros. Fernando, com você novamente. Ok, obrigado. Rafael, você falou um pouco de novos registros, moléculas.
Pegando um pouco dessa parte de biológicos e de biotecnologia, como é que você vê o impacto, como é que é o sentimento de vocês do impacto disso na produção, na nossa produção e na nossa economia de maneira geral? Como é que você tem visto esse crescimento como um todo, dessa adesão de biológicos e biotecnologias no nosso cenário? Olha, na nossa percepção, igual, né, o João comentou, é crescimento que deve continuar flat, né, na verdade, no crescimento linear daqui para frente, né. No monitoramento que a gente tem em usinas, em produtores de grãos, a participação de produtos biológicos vem crescendo cada vez mais, né. Em alguns grupos aí, a gente vê a participação do biológico alcançando já quase 30% da carteira geral dele. Lógico que os nematicidas estão mais fortes, mas muitos bacilos de outras funções, até mesmo em questão de fertilização, de o metarrísio, né, em questão de fósforo, de ureia, mas também na defesa do campo vem aumentando drasticamente aí. E a gente vê pelo próprio tamanho de mercado de biológico aqui no Brasil, né? Enquanto o químico fechou o ano passado, né, em números de valor aplicado de defensivo no campo em 20 bilhões, né, que todo mundo até ficou surpreso com esse valor, né, de 20 bilhões em 2023, pós 20 bilhões em 22 também, mas a gente vê um mercado de biológico já alcançando quase $1 bi na ponta, né? Então, o que antes era uma participação bem inferior, né, hoje a gente tem quase 5% aí do mercado de biológico e crescendo cada vez mais, crescendo a cada 30%, 40% ao ano. E o que a gente tem visto também é bem nas culturas, né, de grãos, que hoje, né, participa aí quase 60%, tanto no mercado de defensivos químicos, mas também nos biológicos. E em cana também, né, porque até a gente conversa com alguns professores aqui da Exalc em termos de biológico, ele fala, na cana é onde a gente consegue ver rapidamente o desempenho do biológico, né? E grãos, porque é a grande cultura do Brasil, né? Quando a gente olha lá o Centro-Oeste, o consumo de biológico também vem crescendo. Eu acho que ele deve crescer um pouco mais no Sul, ainda que a percepção do uso do biológico ainda não é tão grande, mas o Centro-Oeste e em cana, aqui no mercado de São Paulo, a gente vê um crescimento que deve manter, né, principalmente os investimentos das empresas igual vocês, assim, investimento em novas, né, todas as etapas do biológico, né, o biológico, o metabólito, né, o bioma, né, então o biológico não é só aplicar o defensivo, tem todo um estudo por trás do campo, né, então isso pode mudar até mesmo a percepção de como comprar defensivo daqui para frente. Exatamente, Rafael. Está muito em linha realmente com o que nós vamos fazendo. Nós temos a parte de biofertilizantes e estamos agora trazendo 2 biodefensivos e estão vindo mais biodefensivos aí no nosso pipeline e futuramente também trabalhando com metabólitos, cara. E realmente Centro-Oeste e cana muito aderentes realmente a esse tipo de tecnologia. Obrigado. Com você agora, André. Fique à vontade para a segunda pergunta. Beleza. Rafael, voltando um pouquinho ao tema logístico, queria perguntar para você, mediante todos esses riscos e todas essas disrupções que a gente está vendo, você vê algum risco real de desabastecimento ou algo que possa realmente preocupar? Ou isso deve ser manejado? E como você está enxergando essa situação? Sim, a gente até está colocando uma bandeirinha amarela aí, não foi ainda nem laranja nem vermelha, porque a gente não chegou ali em julho, agosto, né, quando vai realmente usar para grãos aí. Mas sim, né, quando a gente olha as chegadas de produtos aqui no Brasil nesse primeiro semestre, ele está muito em linha do que entrou o ano passado, do que entrou no ano retrasado, só que diferente, esse ano aqui a gente não tem os estoques, né, que nós tínhamos no passado. E agora, né, até mesmo, não sei se vocês separaram na produção chinesa, a produção alta ela vai agora até maio, junho, justamente para atender o mercado nacional, depois ela despenca, né? E aqui no mercado nacional, a chegada de produtos ela começa agora em maio e junho, justamente para atender o mercado. Então, até mesmo quando nós estávamos lá em março, o chinês falou assim, eu estou esperando você para poder produzir e embarcar, né? Se o Brasil não entrar agora, então eles já estavam com essa percepção. E, de novo, né, a gente deve ter uma safra boa aí, né, no mercado nacional. As questões climáticas podem impactar em relação à utilização, né, de alguns produtos em algumas regiões, né, a gente deve ter uma La Niña esse ano aqui.
mas a gente tem um risco aí moderado de sim a gente ter gargalos logísticos. Alguns players menores aqui no Brasil já demonstram atrasos de chegada, seja por questões climáticas, de antecipação de consumo de algum produto para a seca, principalmente, mas também porque o produto não chegou e não nacionalizou ainda aqui, né? Então, sim, a gente tem uma perspectiva aí de, pelo menos até outubro, a gente ter alguns gargalos de entrega. Trazendo esse tema um pouco para o universo aqui da Syngenta, a gente enxerga assim que para produtos já contratados, compras já realizadas e que estão dentro do nosso plano, a gente não deve ter problema de abastecimento, a gente deve entregar conforme o planejamento. Agora, para upsides, produtos, demandas que surjam adicionais grandes ou algo desse tipo, a gente pode ter algum tipo de atraso. Então, a recomendação também do lado da Syngenta é que os agricultores eles se antecipem, busquem aí o máximo possível para evitar algum atraso na entrega, principalmente se não for uma demanda planejada. Exato, né? Principalmente por conta do posicionamento de não ter muitos estoques também, né? Esse ano aqui, com taxa de câmbio que não sabe até onde vai bater, né? Ficar com estoque câmbio mais alto é complicado. Exatamente. Aí, para o planejado, a gente vai conseguir garantir, porque a Syngenta faz relacionamento com os armadores de contratos de grande porte e a largo prazo, né? Então, a gente tem relacionamento, eles vão cumprir as entregas. Só que, para upsides, agora o frete está sendo disputado na unha, lá na China. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, aí fica a recomendação. Ellery, a pergunta agora é sua. Bom, a gente estava vendo na sua apresentação, acho que muito bem colocado, os exportadores, né? E a Índia acabou pegando aí o segundo lugar de exportação de defensivos. Eu queria que você explicasse um pouco qual que seria a importância disso num cenário macroeconômico para defensivos, quanto que isso ajudaria nesse processo e também quanto que isso ajudaria no processo dos fretes, para o controle dessa demanda dos fretes. Sim, com certeza. A gente vê, né, esse crescimento da Índia na produção de defensivos desde lá daqueles planos quinquenais da China, né? Muitos produtos que eram muito sintetizados ali na China tiveram que ir para a Índia para aquela época, né? O 2,4-D migrou bastante lá para a Índia. Então, a Índia acabou tendo, né, essa herança daquele momento e aproveitou para crescer ainda mais a sua produção, né? E hoje eles vêm, né, acho que não só em defensivos, mas ureia, né, eles estão tentando sair aí da dependência internacional de ureia, então a produção indiana deve crescer. E o grande ponto, né, é que a Índia ela não deve fazer os mesmos erros que aconteceu na China em termos de produção. Hoje a Índia também tem crescido a produção em forma sustentável, só que com um custo um pouco mais baixo. Assim como a China, ela também importa petróleo russo, ela tem uma conexão ali de gás também mais competitivo. Então, ter a Índia, né, como outro fornecedor é importante, porque a China também deve começar a sair, né, como eu comentei, dos investimentos de moléculas mais antigas, né? Então, na visita que a gente teve lá, a gente viu fábricas investindo em diquat, investindo em glufosinato, mas nenhuma investindo em 2,4-D ou em matrazina, que são moléculas importantes ainda para o mercado nacional, né? Então, a Índia, sendo uma importante fornecedora desses produtos, ela pode suprir justamente esse mercado que a China vai sair, né? E, igual você comentou, né, a Índia, o frete da Índia para cá ainda também está um pouco mais alto, porque o navio acaba saindo da China, passando ali para a Índia e vindo para cá. Mas o custo operacional ali deve garantir uma competitividade, né? Mas a Índia não vai fugir desses gargalos logísticos por enquanto, mas futuramente, né, visto que a China depende de exportação, a Índia ela ainda demanda consumo interno, né? Então as exportações podem contribuir aí para ter produtos a mais longo prazo aqui para o Brasil. Perfeito. Acho que quanto mais a gente diluir o risco esse ano, né? E aí o recado da UPL também é esse, né? Para todos os agricultores e para todas as cooperativas e revendas, é que não é para comprar alguma coisa de estoque futuro, é ao contrário, né? É você comprar aquilo que você precisa e garantir aquilo que você precisa para poder rodar. Porque existe um grande risco da gente não conseguir atender um overcapacity, assim como acontecia no passado. A gente tinha muito mais inventários que foram criados a custos altos, e aí agora a gente não tem. Então essa situação acaba sendo economicamente muito preocupante e precisa de uma gestão. Exato. Perfeito. Marcos Bocalon, fique à vontade. Rafael, para você,
qual é o impacto com a entrada de novas empresas no mercado de defensivos agrícolas, de genéricos? Eu acho que tem vários impactos aí que a gente pode citar, alguns positivos, alguns não tão positivos, mas era algo que, né, como eu citei lá no plano quinquenal, né, essa vinda, né, de fornecedores chineses aqui no Brasil, que acho que mais está balançando, né, aqui no Brasil o fornecimento, né, principalmente dos genéricos, ela já era prevista desde 2021 e ela vinha acontecendo gradativamente, né? E o grande ponto, né, é que essas empresas elas estão refletindo muito na ponta o que está acontecendo lá na China, margens muito baixas, né, e um fornecimento, uma oferta muito grande. Então, trazendo aqui para o Brasil a preços às vezes muito competitivos, porque eles estão, né, tirando muito da sua margem para poder entrar no mercado em termos de volume. Então, a grande questão, né, o grande impacto são esses preços muito competitivos que a gente vê em alguns insumos aqui no Brasil. O único ponto é aquilo que eu comentei com vocês, são empresas que não têm uma cadência de chegada aqui no mercado nacional, né? Eles estão entrando agora, né? Tem que ficar atento em termos de pós-venda, né? Porque são chineses que estão entrando aqui no mercado nacional e não tem muito da nossa cultura, né? Então eles estão aprendendo muito agora, né? Então eles podem ser empresas muito boas, né, no futuro, mas a gente tem que ficar atento em relação a essa competitividade e também na outra ponta pós-venda e também a chegada de produtos aqui, né? Porque de novo, né, quando a gente pega empresas que trazem produtos aqui rotineiramente e eles vão trazer volumes pontuais, pode ser que sofram mais com a logística do que quem traz volumes já planejados, né, volumes que já foram vendidos, né, e aí chegar aqui no mercado acabar não sendo atendido. Então, um grande impacto é preços competitivos, que vale a pena lá homologar, né, ver se tem um serviço de pós-venda aqui no Brasil e também de qualidade, mas também tem que se atentar que são novos aqui no mercado e pode ter atrasos ainda maiores. Obrigado. Andréia, fique à vontade. Obrigada. Rafael, você trouxe na sua apresentação a relevância da China no abastecimento de insumos, né, de produtos de defensivos e de matérias-primas. Como você enxerga o benefício das empresas de terem uma estrutura na China focada em compra de produtos e ingredientes ativos? Muito bom. A China, né, ela tem uma participação muito grande aqui no mercado nacional e a China, como a gente mostrou, ela está em constante transformação, né? Uma China que foi de 1990, diferente da China que foi em 2010, que é diferente de uma China que é hoje, né? Muitos lugares lá, 20 anos atrás era nada e hoje é uma cidade gigantesca, né? Então, como a China faz esses movimentos de planos quinquenais, de qual que é a sua meta, né? Então ela está sempre buscando se inovar. Só que a China é muito grande, né? Então você tem uma produção muito grande em Xangai, você vem em Jiangsu, mas você tem uma produção gigantesca lá na Mongólia, né? Então é muito difícil você ter uma cultura, né, disseminada para todas as regiões e você saber que aquele fornecedor que você está comprando cumpre com as questões de ESG, cumpre com as questões ambientais, né? Então, a necessidade, né, você realmente fazer um sourcing aprofundado lá na China, para realmente conhecer como que é o fornecedor, como é que é a fábrica, é muito importante, né? Eu tive a oportunidade de visitar uma fábrica que era antes do governo, né, uma fábrica um pouco mais sucateada, assim como uma fábrica top que produz, né, diversos insumos numa mesma planta. Então, é importante, né, para vocês ficarem atentos, né, nos fornecedores, porque realmente saber de onde está vindo lá da China, né, e é importante para você saber se está cumprindo com as normas até mesmo do que você julga como bom aqui para o Brasil. A ESG, como está entrando muito forte, né, as questões ambientais, e se vai entregar o produto, né, porque, como eu falei, a China é muito grande, há uma produção ainda muito diversificada e pode impactar na disponibilidade de produto e também na qualidade. Perfeito, obrigada. Trazendo um pouco para a realidade da Ouro Fino, a gente enxerga exatamente assim. Além dessa questão de credibilidade, confiabilidade, de ter uma estrutura lá, hoje a Ouro Fino tem um escritório em Xangai, né, com algumas pessoas que compõem esse time. E, além da credibilidade e da confiabilidade, a gente tem também a questão de rupturas, né? Você acompanha mais de perto aquilo que está acontecendo localmente. Então, riscos, por exemplo, de fechamentos de fábrica, né, de quedas de produção, de ruptura, de frete, de congestionamento de portos. Então, eu acho que isso facilita um pouco a dinâmica de operações e negociações.
Sim. E também, lembrando da parte de registro, né, como qualquer mudança de fábrica aqui no Brasil, você tem que entrar com um registro novo, a gente tem que ficar atento se a fábrica que você tem lá vai fechar e vai abrir uma outra, né, porque corre o risco de você ter que antecipar e registrar um produto antes de que sua fábrica feche e você fique sem um produto. Né. E também tem esse ponto do atraso de registrar novas moléculas, novos fabricantes também aqui no Brasil. Pessoal, nós não vamos ter tempo para uma terceira rodada, a conversa está ótima. Então eu vou pedir para vocês aí que façam as considerações finais, seguindo a sequência. O Fernando primeiro, tá? Por favor, Fernando. Não, só agradecer realmente a oportunidade. Interessante saber que a Índia está um pouco mais organizada do que a China em relação à produção de biológicos. E interessante também ver que eles ainda têm uma demanda muito grande por algumas moléculas ainda genéricas. É interessante isso daí. E futuramente a gente enxerga que eles possam realmente entrarem, se introduzirem no Brasil e serem parceiros ou até concorrentes nossos aí nesse processo de moléculas de biológico. Obrigado, Rafael. Parabéns pela explanação. André, à vontade. Pessoal, do meu lado também agradecer, parabenizar aí o presidente Marcos Fará, a cooperativa, pelo esse belo evento aí que está sendo organizado. Agradecer o convite também. É muito bom a gente vir aqui discutir esse assunto que a gente fala sobre logística internacional e fica muito geralmente só com os especialistas, com o pessoal de fora, e a gente poder trazer essa visão para o produtor, também para o pessoal que vai ser impactado, né, por esse tema. E obrigado, e mais uma vez a Syngenta está aqui com foco no cliente, a gente vai garantir para entregar o que foi vendido, o que foi contratado, mas a gente tem que tomar esse cuidado, aí fica mais uma vez o recado para o segundo semestre que vai ser desafiador. Obrigado aí, pessoal. Ellery, please, por favor. Bom, primeiro agradecer, Rafael, acho que a apresentação foi excelente, acho que trouxe todos os conceitos que podem estar gerando risco, né, para o nosso agricultor, que acho que é o foco de todos nós. Nosso agricultor é a nossa fonte, então, para a gente não tem nada mais importante. Agradecer aí também ao César pela moderação, a todos os participantes, e consideração final. Às vezes a gente tem que fazer o certo, né? E o certo, nesse momento, para a visão nossa da UPL, é gerenciar esse risco. Então, tudo que a gente conseguir ter de forecast, ter de previsão de vendas, e a gente conseguir planejar, a gente também vai conseguir atender. Tudo que estiver fora de previsão de vendas está muito complicado pela situação internacional. Então, é um momento mesmo de tomarmos decisões, né? Acho que como agricultura e para a superagricultura do Brasil. Obrigado. Marcos. Primeiramente, também gostaria de agradecer a todos aí pela presença. Gostaria de agradecer, Rafael, pela apresentação aí. Foi um grande aprendizado para a gente aí hoje, né? E assim, para a Nortox hoje, como ele citou aqui, a gente preza pelo planejamento para a gente ter a nossa estratégia também, mas a gente também já visa algo lá na frente e já deixa algo preparado para não tomar surpresa, tá? Então, essa aí é a nossa consideração final pela Nortox aí, e conte com a gente. Andréia, por favor, finalizando. Bom, agradeço à Coplacana pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, aos colegas painelistas pela rica troca de informações, e aproveito a oportunidade para convidá-los, a todos que estão aqui, para um dia de campo que a Ourofino vai fazer amanhã aqui na Coplacampo, às 8h30 da manhã, para apresentar o Terrador, que é um herbicida, um produto patenteado, né, dentro de tudo que a gente falou de inovação. É uma molécula exclusiva no Brasil, né, de distribuição no Brasil, e que traz manejo de plantas daninhas resistentes. Então, fica todos convidados a partir de amanhã, às 8h30, aqui na Coplacanto. Muito obrigada. O Rafa, e agora acho que é com você o fechamento, as suas considerações importantes aí. Tá ótimo. Bom, gostaria de agradecer primeiro ao César, né, que me convidou para vir aqui falar com vocês, a própria Coplacana, por dar essa oportunidade da IEB vir trazer um pouco do que a gente trabalha no dia a dia, né, de trazer informação sobre o mercado de defensivo, né, às vezes até a gente sente não medo, né, mas aqueles defensivos com nomes gigantescos, né, com aplicação, meu Deus do céu, como é que é esse mercado? Mas como a gente, com monitoramento de alguns
de itens específicos na cadeia, né, de alguns produtos específicos, é possível tomar decisões, né, como a gente está conversando hoje aqui, né, como a logística internacional, né, os registros, a produção na China pode impactar produtos que são muito importantes para vocês no campo, para não deixar, né, de aumentar a produtividade, né. Então, meu agradecimento novamente por estar aqui, né, a todos os panelistas comigo, que trouxeram perguntas importantes aí para a gente discutir. E, de novo, estou à disposição, caso vocês precisem tirar alguma dúvida sobre o mercado aí, fico à disposição de vocês. Obrigado e até a próxima. Chico, com você.